Até agora a gente tem estudado sistemas em que o campo magnético era produzido por alguma excitação a partir do enrolamento que a gente colocava. A gente também sabe que só há força magnética quando há a presença de um fluxo magnético no sistema. Então a gente sempre tem essas duas situações. Antes da excitação, a gente não tinha fluxo magnético e consequentemente não tinha força magnética. E com a excitação, a partir do enrolamento, a gente passava a ter um fluxo magnético no sistema e a presença de uma força magnética. No caso dos ímãs permanentes é diferente, porque vai haver um fluxo magnético toda hora. A gente não vai ter aquela situação em que antes não tinha para depois ter, sempre vai ter. Então, para que a gente consiga estudar dessa mesma forma que a gente estudava os sistemas anteriores, a gente vai introduzir um enrolamento fictício. A gente introduz um enrolamento fictício no sistema, que ele vai ter uma corrente que eu vou chamar de IF e um fluxo concatenado que eu vou chamar de fluxo concatenado F. E ele vai funcionar da seguinte maneira. No caso, depois que a gente coloca o enrolamento fictício, ele vai analisar a corrente que vai passar por esse enrolamento. Quando essa corrente, que eu chamei de IF, for zero, o fluxo é o do ímã. Por quê? Se essa corrente que passa no meu enrolamento for zero, ela não vai gerar fluxo magnético. Então, ela não vai mudar em nada no meu sistema que estava antes. Porém, quando essa corrente for diferente de zero, que no caso eu chamei essa corrente F igual a um I maiúsculo F0, eu vou gerar aqui um fluxo. Então, qual é a ideia? A ideia é que esse valor de Izão F0 cria um fluxo, que essa corrente cria um fluxo que seja do mesmo valor, porém sentido contrário, daquele fluxo que o ímã permanente gera. Por que isso? Fazendo isso, eu vou ter duas situações. Primeiro, quando a corrente for zero, eu vou ter um fluxo passando pelo sistema, que é o fluxo do ímã, e quando a minha corrente for esse valor, que ele é bem específico, eu vou ter um fluxo do ímã em um sentido e o fluxo que gerado pela minha excitação fictícia, e no outro sentido contrário, anulando um ou outro. Então, nesse caso específico aqui, em que a minha corrente do enrolamento é um Izão F0, eu não vou ter fluxo no sistema. Então, eu passo a ter um sistema semelhante aos outros que a gente já estudou. Um momento em que não vai ter fluxo e logo eu não vou ter força magnética, e outro momento em que eu vou ter fluxo, que vai ser o fluxo do ímã, e eu vou ter força magnética. Então vamos ver algumas relações que a gente já conhece, para que a gente consiga encontrar a força magnética para aquele caso do ímã permanente, que a gente está vendo. A derivada da energia armazenada, lembrando que essa aqui em relação ao fluxo concatenado e ao x, que é a distância, né? Só para lembrar mesmo, é igual a corrente vezes a derivada do fluxo concatenado menos a força dx. Lembrando que essa corrente, esse fluxo concatenado, é daquele fictício que a gente colocou, né? Daquele rolamento fictício. Outra relação que a gente conhece é da coenergia. Que a gente tem que a coenergia é igual a corrente vezes o fluxo concatenado menos a energia armazenada. Então tem essas duas relações. Eu vou trabalhar um pouco essa aqui de baixo. Primeiro eu isolei a energia armazenada, passei ela para cá somando, passei a coenergia para lá subtraindo e derivei ambos os lados. Então eu fiquei que a derivada da energia armazenada é igual a derivada dessa expressão aqui, né? I vezes fluxo concatenado, menos a derivada da coenergia. Aqui é uma multiplicação, a gente pode abrir na soma, né? A gente sabe que a derivada da multiplicação vai ser a derivada do fluxo concatenado vezes a corrente, mais a derivada da corrente vezes o fluxo concatenado. E as outras partes se repetem. Então a gente resulta nessas duas equações, né? Essa primeira que a gente já tinha, essa segunda que a gente encontrou manipulando aquela outra expressão lá. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar em destaque a coenergia. Mas por que coenergia? A gente viu lá na explicação do ímã permanente que a gente está trabalhando com variação de corrente, né? A gente está trabalhando a hipótese quando a corrente fictícia for zero, quando a corrente for um volume específico. Então, nesse trabalho de variação de corrente, é melhor trabalhar com a coenergia. Então, o primeiro que eu vou fazer é substituir aqui a derivada da energia armazenada nessa expressão aqui de cima. Então, vou substituir 2 em 1. Então, vai ficar I derivada do fluxo concatenado mais DI menos derivada da coenergia igual a essa expressão aqui. I da força dx. Daqui a gente já observa que essa expressão vai embora. Corrente vezes derivada do fluxo concatenado corta com isso daqui. E agora eu vou isolar a coenergia. Então, passando para o outro lado, né? Fica a coenergia
a derivada da coenergia vai ser igual a essa expressão aqui, fluxo concatenado DI, a expressão aqui passa para cá somando, mais F dx. Então aqui encontramos a relação da minha coenergia. Então o próximo passo, a gente vai integrar essa relação para que a gente consiga encontrar a força magnética. Pronto, a gente encontrou no final essa relação aqui, né, da derivada da coenergia. Para encontrar ela, a gente integra os dois lados. Então integrando aqui, fica a coenergia vai ser igual. Aí vamos prestar atenção aqui. Integral da fluxo concatenado DI, o intervalo vai ser do meu valor específico que eu comentei atrás, que é o Izão F0 até zero. Por quê? No caso, quando a corrente for zero, eu vou ter fluxo. Quando tiver essa corrente aqui, eu não vou ter fluxo. Por isso, esse intervalo. Mas, aqui o f dx, né, a integral vai ser de 0 a x mesmo. Então, eu escolho o caminho conveniente, que no caso é esse daqui, para que eu consiga resolver essa integral. O primeiro caminho que eu olho é em relação aqui a x. Se a gente observar essa integração aqui em relação a x, vocês percebem que em todo esse caminho, a minha corrente, essa corrente aqui, aquela específica, em que gera um fluxo contrário de mesmo valor do fluxo do ímã permanente. Então eu não vou ter força, nesse caminho aqui em relação a x. Logo, essa integral aqui, para mim vai ser zero. Porque a gente sabe que quando o valor da corrente for esse valor específico, vai ser aquele caso em que eu não vou ter fluxo magnético, consequentemente não vou ter força magnética. Então a minha integração em relação a x vai ser zero. Porque nesse caso aqui a minha força vai ser zero. Então eu sobro para mim que a minha coenergia é igual a integral de zero fluxo concatenado DI. Essa é a minha coenergia. Para que eu ache a força magnética, a gente sabe que a força magnética é igual à derivada da minha coenergia sobre dx. Lembrando que vai ser para o caso em que a minha corrente IF de zero vai ser zero. Por quê? Eu quero a minha força magnética apenas em relação ao ímã permanente. Então, quando eu faço minha corrente ser zero, minha corrente fictícia, o meu rolamento fictício não vai funcionar, logo o fluxo que vai passar vai ser só do ímã permanente, a força vai ser só a contribuição do meu ímã permanente. Então, assim eu consigo estudar todo o sistema com ímã permanente e encontrar a relação de força para ele. É isso.